Olá, minha gente, tudo bem? Vamos começar o nosso quarto vídeo. Hoje nós vamos falar a respeito de Anaximandro, um importante filósofo da antiguidade, mas antes eu preciso fazer uma correção e pedir desculpas por um erro que eu cometi no vídeo anterior, quando eu fui falar da data de nascimento e da data de morte de Tales de Mileto. Eu disse para vocês que Tales de Mileto teria nascido em 640 a.C. e morrido em 548 depois de Cristo, ou seja, ele teria vivido 1188 anos, né? Quase 1200 anos de vida, impossível, né? Nem Matusalém, aquela personagem mítica da Bíblia hebraica, viveu tantos anos. Matusalém, se não estou enganado, viveu ali cerca de 960, 970 anos. Então peço desculpas, na realidade, Tales de Mileto nasceu em 640 e morreu em 548, tudo antes de Cristo. Claro, teria vivido aí então por volta de 90 anos, 92 anos, né? Sempre lembrando que estas datas de nascimento e morte desses pensadores da antiguidade são todas supostas, aproximadas, nós não temos como precisar a data exata de nascimento e morte dessas personagens da antiguidade, tá bom? A gente vai começar a ter uma certeza, uma precisão efetivamente só quando nós começarmos a falar de pensadores ali do início da Idade Média, final da Antiguidade, início da Idade Média, tá bom? Bom, feito isso, além também dos ruídos, dos cães, dos carros, e isso é muito bom porque mostra que a gente está fazendo a nossa conversa em meio a um mundo real, né? O ideal talvez fosse a gente fazer num estúdio, sem ruídos, sem barulhos, sem nenhum tipo de problema que muitas vezes para alguns incomoda, né? Mesmo a gente tendo toda a tecnologia para isso, a gente vai continuar fazendo dessa maneira. E parece que quanto mais a gente fala, mais os cachorros latem. Parece que a gente fica o tempo todo com aquele silêncio. Opa, vou começar agora. A gente começa a gravar, eles se manifestam, mas está tudo certo. Bom, vamos lá. Hoje é Anaximandro. Vale lembrar que Anaximandro, junto com Tales e com Anaxímenes, que é o filósofo do nosso próximo vídeo, são filósofos da chamada escola jônica. Nós, na verdade, falamos jônica, tá, gente? Mas a pronúncia correta talvez fosse iônica. Por quê? Porque na língua grega não existe letra com som de J, de Já, G, Gi, Jó, Ju, não existe, tá? Assim como no hebraico também. Lembra quando eu falei de Gênesis? Não tem som de G, de Já, né? É Gênesis. Aqui é a mesma coisa, né? Nós temos uma palavra escrita com iota, é uma letra grega que pode ora ser substituída pelo i, transliterada pelo nosso i, como também pode ser transliterada pelo nosso j. Por exemplo, o nome Jesus, em grego, né, quando ele foi traduzido do hebraico Yeshua, ele foi traduzido como Jesus. Tá? Então o iota é como se fosse um i sem o pingo, tá? Mas ora ele é transliterado como I, ora transliterado como J, tá bom? Então, a escola iônica ou jônica, tanto faz pra gente aqui, é essa escola que tem esses três pensadores extremamente importantes, que dão início à história da filosofia, são filósofos da cidade de Mileto, que está ali na costa oeste da Turquia. E quando nós falamos escola, também é importante dizer isso, nós estamos falando não necessariamente de um lugar, de um edifício, né, de um prédio, de uma construção chamada escola. Não, é uma corrente de pensadores, é um grupo de intelectuais que se identificam com algumas ideias específicas, o que os torna parte de um mesmo grupo, o que não significa dizer que eles não tenham diferenças. Eles têm diferenças, né? Tanto que hoje a gente já vai ver que Anaximandro tem algumas diferenças em relação a Tales de Mileto. Muito bem, Anaximandro nasceu aproximadamente em 610 a.C. e morreu aproximadamente em 547 a.C. E ele, portanto, era contemporâneo de Tales de Mileto. Aliás, o Anaximandro
apesar de ser contemporâneo de Tales, provavelmente foi o seu primeiro grande seguidor, o seu primeiro discípulo, talvez possamos usar esse termo também, mas viveu menos tempo, né? Viveu aí aproximadamente 60 anos, 62, 63 anos. Tá? Porém, a sua proposta de reflexão racional sobre a origem de todas as coisas é uma proposta que representa uma ampliação ao pensamento de Tales de Mileto. Tá? Anaximandro tinha interesses por questões geográficas, por matemática, por astronomia, naturalmente pela reflexão filosófica, mas o grande destaque do pensamento, da obra, da reflexão, da teoria, né, ou seja, da visão de mundo de Anaximandro tem a ver com a questão astronômica. Tá? Ele, por exemplo, teria sido um pensador que contribuiu significativamente na área da astronomia, né, para a época, né, não existia, claro, uma faculdade de astronomia, uma obra, não existia nada disso, mas para as questões que são a base, o fundamento da astronomia, ele teria sido o primeiro, por exemplo, a desenvolver um relógio solar para medir as horas, né? Ele teria sido o primeiro a pensar na possibilidade de um cálculo de distância entre as estrelas, que lá na frente vai ser ampliado, vai ser desenvolvido por meio de um instrumento de medida, né, chamado astrolábio, mas ele é esse idealizador desse cálculo de distância entre os astros, entre as estrelas. E ele é, né, consequentemente, o primeiro astrônomo, digamos assim, da Grécia Antiga. Né? Ele inicia, Tales também já tinha aquela questão da previsão de um eclipse, né, solar, mas o Anaximandro efetivamente é o primeiro a ter preocupações concentradas na questão astronômica. Outra coisa importante também, ele é não o primeiro filósofo, o primeiro foi Tales, mas ele é o primeiro a escrever uma obra de filosofia. Anaximandro teria escrito uma obra chamada Sobre a Natureza, que é, inclusive, título de obras de outros autores pré-socráticos também que virão depois dele. Muitos teriam provavelmente escrito uma obra com este nome. Só que, infelizmente, a gente tem apenas um ou dois fragmentos da escrita de Anaximandro e algumas citações diretas ou indiretas em obras de Aristóteles, de Plutarco, de Simplício, que nós vamos depois, mais ao final hoje, falar a respeito, mencionar, citar para vocês. Outra coisa importante também, Anaximandro foi o primeiro a usar o termo arqué. Lembra do termo arqué que eu falei no segundo vídeo, que significa princípio a partir da própria natureza, e não um princípio criado, que seria gonia ou genus, né? O princípio arqué já estava, em teoria, no pensamento de Tales, quando ele falava que a água foi o princípio de tudo, a água teria sido esse elemento comum em todas as coisas, mas é Anaximandro quem vai efetivamente usar o termo grego arqué para fazer referência a isso, a esse princípio que deu origem a todas as coisas na physis, ou seja, na natureza. Tá? Muito bem. E qual vai ser o arqué, o princípio de todas as coisas para o nosso amigo aqui, Anaximandro? Para o Anaximandro, não é possível determinar, não é possível identificar um elemento material ou imaterial comum. Então ele prefere usar um conceito, digamos, mais abstrato, que em grego se diz apeiron, palavra que pode ser traduzida como infinito, como ilimitado, como indeterminado, para poder fazer referência àquilo que ele entende como esse princípio gerador, não criador, mas gerador de todas as coisas. O apeiron teria, portanto, essa conotação. Tá? Então, a physis é, segundo Anaximandro, originada a partir de um arqué que não pode ser determinado. Existe algum princípio. Agora, esse princípio não pode ser determinado, não pode ser
estimado, não pode ser identificado. Por quê? Porque para o Anaximandro existem alguns elementos que excluem os outros, né? Por exemplo, não dá para você pensar na existência da água em todas as coisas, como diria Tales. Por quê? Porque, por exemplo, a ideia de úmido e seco representa uma exclusão, representa um embate, uma contrariedade. A ideia de água e fogo, por exemplo, representa uma exclusão de uma coisa excluindo a outra. No caso, a água excluindo o fogo, ou o fogo excluindo o ar vai ser o arqué para Anaxímenes, que é o próximo sobre o qual nós vamos falar. Então, para citar para vocês, por exemplo, um trecho de Simplício na sua obra Comentário à Física de Aristóteles, um trecho em que ele cita o pensamento de Anaximandro, ele diz que princípio arqué dos seres, teria dito Anaximandro, era o ilimitado. Então, a gente parte dessas citações para poder ter uma noção, uma ideia do que Anaximandro está querendo dizer com isso. Essa ideia de, como eu disse, contradição, de movimento, de devir, né? De algo que virá a ser outra coisa, que pode ser não necessariamente o desdobramento de algo anterior, mas exatamente o oposto, o contrário de algo anterior. Isso pode acontecer. Então isso excluiria, consequentemente, a redução do conceito de arqué de princípio a um único elemento, na opinião de Anaximandro. Tem também uma citação feita pela professora Marilena Chauí, aliás, eu quero reforçar mais uma vez a importância da obra dela, Introdução à História da Filosofia. Eu estou aqui com essa versão, com essa edição da Companhia das Letras, que eu gosto muito, em que ela diz o seguinte, né, citando um trecho de Aristóteles na sua obra, aliás, de Aristóteles não, de Simplício, citando o pensamento de Anaximandro na sua obra Comentário à Física de Aristóteles. Anaximandro, filho de Praxíades, Milésio, né, ou seja, de Mileto, sucessor e discípulo de Tales, disse que o ápeiron é o princípio e elemento de todas as coisas que existem. Foi o primeiro a usar o termo princípio, em grego arqué. Diz que não é a água nem qualquer um dos chamados elementos, mas é uma outra natureza ilimitada, da qual são engendrados todos os céus e todos os mundos que neles se encontram. É claro que depois de haver observado que os 4 elementos, água, ar, terra, fogo, úmido, frio, seco, quente, se transformam uns nos outros, não podia admitir que somente um deles seria o substrato, mas era preciso haver alguma coisa, alguma outra coisa para além dos 4 elementos. Ele, portanto, não pensa que a geração se faz por mudança de um dos elementos, mas pela dissolução que separa os contrários graças ao movimento eterno. Lembrando que a palavra movimento é muito importante nessa dinâmica racional, nessa reflexão racional, filosófica que os chamados pré-socráticos estão propondo. Então, se nós compararmos ao pensamento de Tales, o pensamento, a ideia de Anaximandro, introduz algumas mudanças teóricas que merecem ser destacadas, como diz a professora Marilena Chauí. A primeira mudança a qual ela nos chama a atenção, em primeiro lugar, é a clara identificação entre physis e arqué, né? Ou seja, entre natureza e princípio, como aquilo que só pode ser alcançado pelo pensamento, ou seja, não pode ser observado por meio da experiência dos sentidos, somente por meio da reflexão racional. Em segundo lugar, a concepção do princípio é algo quantitativamente sem limites e qualitativamente indeterminado, ou seja, é algo ilimitado e algo que não pode ser identificado. Pode ser que algum dia isso venha a ser identificado, na opinião
do Anaximandro? Sim, mas naquele momento, na opinião dele, não é possível fazer essa determinação, essa suposição, ainda que a partir de uma reflexão filosófica, racional, pretensamente científica. Terceiro, o princípio é eterno, é muito mais do que eram os antigos deuses, esse indeterminado, esse princípio ilimitado, né, que o Anaximandro está propondo. Em quarto, porque os deuses da mitologia grega, como nós sabemos, eles não tinham a concepção de eternidade. Depois os cristãos, fazendo uso inclusive da mítica hebraica, vão pensar na ideia de um Deus eterno, mas na mitologia grega não. Em quarto lugar, existe uma clara distinção entre a eternidade do princípio e a ordenação do tempo, isto é, a distinção entre a perenidade imortal do princípio e o vir a ser, o devir, né, como ordem temporal da geração e da corrupção, ou seja, do desfazer das coisas, né, da exclusão de uma coisa a partir de outra. E em quinto lugar, a professora Marilena Chaui, com sua escrita absolutamente fluida e acessível e precisa, afirma que Anaximandro concebe a ordem do tempo como uma lei necessária, ou seja, os elementos se separam do princípio, formam a multiplicidade das coisas, então, a partir desse princípio, que pode até ser único, apesar de não identificado e não determinado, é ele que vai ser responsável pela geração de coisas no sentido plural, né, diferentes umas das outras, né? Então, os elementos se separam do princípio, formam a multiplicidade das coisas como opostas ou como contrários em luta e depois retornam ao princípio, dissolvendo-se nele para pagar o preço da individuação injusta porque belicosa. E aí é muito interessante que ela vai, e outros autores fazem isso também, apontar, por exemplo, para as diferenças essenciais que existem entre os seres humanos, entre o ser humano e os animais, entre os animais, entre animais e plantas, entre seres humanos e plantas. Então isso é muito interessante. Por quê? Porque gera um processo de competição, de disputa, que inclusive é responsável pelo processo de sobrevivência da nossa natureza, né? A biologia, as ciências vão nos ajudar a fazer essa reflexão desde muito cedo na vida escolar, tá? Então, isso também serviria, digamos assim, de aparato teórico para fundamentar aquilo que o Anaximandro está querendo nos dizer. Existe uma constante luta decorrente dessa individuação e dessa diferenciação entre os seres e entre as espécies, né? O mundo é como se fosse uma guerra dos contrários. Ainda não estamos falando aqui da guerra de todos contra todos do Thomas Hobbes lá na modernidade. Não vamos confundir as coisas, mas talvez a gente possa pensar aí numa aproximação, mas não é exatamente isso que Anaximandro está mencionando. Em suma, Anaximandro considera a vida numa visão, numa perspectiva que nos séculos próximos de nós vai ser chamado de transformismo. Outra coisa interessante também, gente, em Anaximandro é que ele talvez tenha sido o primeiro pensador a chamar atenção para uma perspectiva evolucionista da espécie ou das espécies, né? É muito interessante que Anaximandro, ele vai, inclusive sendo citado por um escritor importante do primeiro século da nossa era, chamado Plutarco, vai falar que nós fomos originados a partir de um processo evolutivo que teria começado com os peixes, né? E isso tem a ver exatamente com o quê? Com essa dependência da sobrevivência que nós temos, tá? Então, eu vou citar para vocês, eu separei aqui, dessa obra absolutamente
fantástica que a própria professora Marilena Chauí usa em alguns momentos, do Rodolfo Mondolfo, O Pensamento Antigo, volume 1, tá? Não sei se vocês já conhecem, é uma obra esgotada, mas que a gente encontra aí nos sebos, nas estantes virtuais da vida, tá? Citando primeiro um trecho do chamado Pseudo-Plutarco e depois do próprio Plutarco, tá? Ou seja, há uma autenticidade autoral mais confiável na segunda citação. O Rodolfo Mondolfo, ele diz o seguinte, citando Anaximandro, o pensamento de Anaximandro a partir da obra e da escrita de Plutarco. Também disse que na origem do homem, nasceu de animais de outra espécie, porque enquanto os outros animais sabem alimentar-se logo por si mesmos, o homem tem necessidade de um longo período de lactação. Também por isso, em sua origem, não teria podido sobreviver se tivesse sido tal como é agora. Então, em outro momento, quando não havia tanto conhecimento e tantas possibilidades, não de independência, mas de acompanhamento e de cuidado para com o ser humano nos primeiros anos de vida, né? Mesmo que isso aconteça de forma natural, para que resistisse, o ser humano provavelmente teria se originado de uma outra espécie. Ele explica que os homens, agora já pensando um texto de Plutarco reconhecido como autêntico, os homens no começo nasceram dentro dos peixes, e depois de terem sido nutridos como os peixinhos e tornados capazes de se protegerem, foram finalmente lançados para fora e tocaram a terra. Muito interessante isso, porque eu estava lendo uma reflexão sobre a mesma questão num texto do Bertrand Russell, né, que eu acho que citei para vocês como recomendação bibliográfica, História do Pensamento Ocidental, lá nos nossos primeiros encontros, quando ele cita também esse processo evolutivo sobre o qual Anaximandro já prenuncia, né? Ele chegou inclusive a afirmar que o ser humano se origina dos peixes do mar e respaldou a sua afirmação com as suas observações de restos fósseis e pela forma como os tubarões alimentam as suas crias. É por essa razão, olha que interessante, é por essa razão que Anaximandro nos exorta a não comer peixe. Não se sabe se os nossos irmãos das profundezas marinhas têm sentimentos tão delicados em relação a nós. Então, este é o Anaximandro, gente. É um pensador que propõe uma reflexão importante, interessante do ponto de vista astronômico. É um pensador que, enquanto discípulo de Tales, apresenta também um avanço, uma ampliação da questão cosmológica, dizendo que o princípio de tudo, usando pela primeira vez o termo arqué, teria sido algo indeterminado, algo infinito, que representa também esse processo de contradição, de conflito de uma coisa com a outra, então não pode ser reduzido a um único elemento, pelo menos a princípio. E também é alguém que traz esse olhar, essa visão sobre a possibilidade de um ser humano que teria passado por um processo de evolução da sua natureza, tá? O que, como bem sabemos, não só coloca em dúvida as narrativas de criação das mais diversas civilizações da antiguidade, por exemplo, a hebraica, né, no famoso relato da criação lá do livro do Gênesis, mas tantas outras que existem, para preferir, né, uma visão de mundo evolucionista que se confirmaria no século XIX e XX com as constatações de Charles Darwin e dos seus primeiros sucessores nesta pesquisa científica biológica, tá? Então Anaximandro está lá atrás, mas está bem à frente do seu tempo quando começa a observar essas coisas sobre a natureza humana. Bem, no próximo vídeo nós vamos falar de Anaxímenes. Eu espero conseguir disponibilizar para vocês esse vídeo antes de sábado que vem, porque eu gostaria de já no sábado oferecer o 6º vídeo, que vai ser exclusivamente sobre algumas questões de vestibular nas quais tenham sido cobradas
questões ligadas a Anaximandro, Anaxímenes e Tales de Mileto, tá bom? Então, até o próximo vídeo, que será sobre Anaxímenes. Um abraço, espero que você tenha gostado. Se puder, curta, compartilhe, ajude-nos a divulgar essa iniciativa, porque vai ser muito legal, tá bom? E dá lá o seu curtir no vídeo lá no YouTube também. Valeu, gente, um abração, tudo de bom e uma boa semana para todo mundo. Tchau!